Olá, tá começando o 127º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz e Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos. A gente tá dando uma correria aqui pra colocar os episódios em dia. Eu viajei, agora você vai viajar, mas a gente não vai falhar com nossos ouvintes, né? Eu tenho um voo daqui a pouco, daqui a algumas horas eu estarei voando de volta para São Paulo, passei a última semana aqui em Salvador. Então, se tudo der certo, assim que eu embarcar, esse episódio já vai estar no ar, então vamos torcer. Senão vai ter que ser hora que eu pousar mesmo lá pelas 5. Muito bem. Tem assunto para falar, hein? Nossa, bastante coisa sobre sim. leitura. Vamos fazer um especial hoje sobre leitura. Já entramos nesse tema, o pessoal mandou muito feedback, muita sugestão legal, então estamos fazendo uma atualização, correto? Exato, a gente tem isso. É uma pesquisa bem interessante sobre hábitos de leitura. A gente ia até comentar sobre ela de qualquer forma, mas o pessoal mandou aqui sobre essa pesquisa, claro, né? Ao longo dessa semana vai ser assunto aqui hoje no podcast. Obrigado a todo mundo que mandou, mas vamos lá. Antes disso, começar com os follow-ups aqui sobre as últimas semanas. E pintou um projeto de lei, uma iniciativa aí sobre o uso de rede social por jovem na Austrália, que eu vi que chamou bastante atenção, não só do mundo inteiro, mas também de você, né, Bia? O que aconteceu? Poxa, pois é, as coisas lá estão bem adiantadas, né? Estamos nos referindo aqui ao uso de redes sociais por jovens, no caso, por menores de idade, né? Então, a Austrália aí tá com planos, né, para banir jovens com menos de 16, nem é 13, é 16 anos, de acessar Facebook, Instagram, TikTok, X e até, olha só, YouTube, isso que me chamou a atenção. Até o YouTube entra no balaio, olha só. Então a gente já está falando sobre banimentos em escolas, que é um fenômeno mundial, e agora eu entendo que o assunto de celular em escola é polêmico, dá para a gente discutir. Agora, eu acho que rede social para jovem, muito jovem, não sei se 16 anos é a idade ideal, eu acho que é praticamente unânime, né? Rede social faz muito mal para criança, não temos nem a menor dúvida disso, né? A Austrália é o país que a gente tem visto onde o bicho tá mais pegando mesmo sobre regulamentação, sobre esse tipo de coisa. A gente viu também recentemente nos Estados Unidos um projeto de lei, a gente vai falar sobre isso em seguida, mas um projeto de lei também que tá meio que dando uma certa polêmica aí. Mas por lá a briga tá sendo o seguinte, né, que toda a população terá que fazer uma verificação de idade para você poder saber quem que, de acordo com a legislação de lá, não deveria usar a rede social ou o YouTube, que me chamou muito a atenção também, a parte do YouTube. É claro que assim, e é o governo federal, né, que está lá, já confirmou que isso vai chegar, mas deve ter, e suponho, né, processos, recursos legais para tentar ou atrasar, ou mudar, ou às vezes até impedir isso, porque isso esbarra mesmo na parte toda de liberdade de uso, sem, enfim, né, cada país tem a sua lei, mas ainda assim esse tipo de coisa também tem por lá. E o que vai acontecer é o seguinte, né? Eles vão implementar, a lei diz que vai ter que ter um sistema de verificação, mas que as redes que vão se virar para fazer isso funcionar, o que não faz muito sentido, né? E tem uma, inclusive, que é o seguinte, é um sistema de verificação de identidade e eles falam, e está colocado de um jeito bastante abrangente de propósito, porque aí cada rede vai ter que fazer a sua própria, e tem vários tipos de verificação que eles falam, existe, por exemplo, tecnologias que já estão aqui, é meio incipiente, mas ainda assim conseguem estimar a idade do usuário, então seria o quê? Uma câmera? Mais privacidade ainda que está sendo invadida. Então está muito incerto como é que vai ser a parte prática disso, por isso que eu não tenho a menor expectativa de que isso de fato seja implementado com essa pressa toda que eles estão, e assim como vai caber às redes fazerem a verificação, também vai ser sobre elas as penas. Então, se eu sou menor de idade e quero usar o Facebook e pedir para vovó fazer a conta para mim, para poder usar, e eu consigo fazer isso, a culpa é da rede, né? De acordo com essa legislação que eles estão colocando. Então vai caber às redes também fazer todo o que eles chamam de enforcement, né? Desse limite de idade. Então tem muita ponta solta, pelo que deu para ver, para fazer isso de fato funcionar, né? Tanto da parte de liberdades sociais, até também a parte prática, do que significa você colocar isso. E falar assim, resolvam aí, não é bem uma lei, né?
Eu sei que vai ter muita gente falando, controle social, todo mundo vai ter que fazer verificação, o Estado vai monitorar um por um, para dar uma permissão um por um. Eu entendo as críticas, eu também não gosto disso, e eu concordo que quem deveria estar cuidando do acesso a redes sociais, os mais jovens, já que tem termos de uso, né, para acessar as redes sociais, mas, claro, sabemos que isso é totalmente desrespeitado, são os pais. Acontece que os pais não estão fazendo isso, né? A gente está cultivando uma sociedade cada vez mais doente, né? E isso vai acabar levando, no futuro, para leis ainda mais draconianas. É o que eu enxergo. E eu comecei a ler o livro do Harari agora, Marcos, eu não sei se você chegou a dar uma olhada. O Nexus é o livro mais recente dele. Ah, o novo dele, né? Saiu faz uns 3 meses. Que é de IA. Não IA, redes no geral, né? Ele fala sobre fluxo de informações, a história do compartilhamento de informações ao longo das décadas. Então eu gosto quando ele faz retrospectiva histórica. Todo mundo sabe que eu tenho umas restrições ao Harari, né? Eu gostei muito do Sapiens, o Homo Deus nem tanto, e o terceiro lá nem terminei de ler, porque era palestrinha demais, né? Ele gosta muito de colocar a visão dele meio como mandatório, sabe? Isso me incomoda um pouco. Mas, como nós estamos abordando muito esses assuntos aqui, ele vai fazer retrospectiva histórica, e ele é muito bom em fazer retrospectiva histórica. Sim. Eu dei mais uma chance pro Harari e já comecei a ler o Nexus. Então, no futuro, vamos falar mais a respeito disso. Só para quem está interessado em saber, o título é Nexus, né? Uma breve história das redes de informação da Idade da Pedra à inteligência artificial. É uma premissa bem interessante, e de cara eu já recomendo quem tem interesse no assunto que leia, porque pelo menos nesse começo eu tô gostando bastante. O que eu posso fazer é o seguinte, eu também ler o livro e a gente faz episódio sobre ele. Boa, o que você acha? Manda bala. Ótimo. Eu achei engraçado recentemente, ele saiu fazendo uma turnê de entrevistas para promover esse livro, foi em vários podcasts que eu escuto, né? E um deles foi o Hard Fork, lá do... Eu falo sobre esse podcast bastante, do New York Times, que tem o Kevin Roose, tem o Casey Newton também. E o Kevin Roose falou uma coisa que é bem verdade, né? Que você consegue saber quando alguém está lendo Harari, quando começa a falar sobre como a humanidade é de caçadores e que junta recursos, não sei o que lá. Começa a ser super técnico, sociocientífico sobre por que a motivação do cérebro de um macaco da gente. Aí ele fala assim, a pessoa começa com esse blá blá blá, você sabe que está lendo Harari. Então ele tem, mas tem mesmo essa pegada, né? Os livros têm essa é a parte que eu mais gosto. Eu sou nerd, vai fazer o quê? Então, bom, tem essa lei da Austrália que vai dar muito o que falar ainda, com certeza, apesar deles falarem, não, vai rolar, já rolou, é só questão de tempo. Nos Estados Unidos é interessante porque o experimento é o oposto, né? Foi apresentada recentemente uma lei, um projeto de lei, na verdade, que coloca a responsabilidade da verificação de idade para uso de rede social para cima da Apple e do Google, na verdade, das lojas de aplicativos. Então, foram 2 senadores republicanos, né, o Mike Lee e o John James, que prepararam e apresentaram essa proposta de lei. E por que eles apresentaram essa proposta de lei? Porque o Facebook está fazendo a maior campanha faz um tempão justamente para isso. Se for ter verificação de idade, não é a gente que tem que ser responsabilizado por isso, são as lojas de aplicativos, porque vocês podem fazer, olha que beleza, né? Vocês falam para a rede social e ganham toda a parte de aplicativos de brinde de também ter verificação de idade. Então, esses 2 senadores compraram essa ideia, o Facebook fez muito lobby em cima disso, então foi apresentado esse projeto de lei e me parece que é o tipo de ideia que acaba fazendo mais sentido mais rápido para mais países. Então, se isso de fato virar uma lei nos Estados Unidos, deve ser muito rápido que outros países proponham e aprovem também a verificação de idade, porque se você pensar até da parte prática, já faz é mais, eu não vou falar que é mais fácil, porque você pode mentir a idade em qualquer cadastro, né? Mas nas lojas, no iOS, no Android, já tem o lance de plano familiar, que deveria já englobar os direitos, e aí cada casa decide que tipo de aplicativo você pode usar, a estrutura para isso já existe. E essa é a defesa da Apple e do Google, né? A gente já tem. Quem tinha que fazer, né? A batata quente jogando de um para outro, né? Resta saber se a Apple tá afim de compartilhar esses dados aí também, né? Se vier a canetada, não tem muito que tá afim, né? Tem que compartilhar e pronto, né? Mas ela vai brigar com isso. Mas é interessante o contraste com a Austrália, porque ela é assim. Nem com autorização de pais, mães ou responsáveis a criança vai poder usar o YouTube. Não pode, pronto, é 16 e um dia pra frente só, né?
Outra coisa que também estava sendo vista como bastante draconiana lá nos Estados Unidos por conta também do preceito de liberdade civil, etc. Cada um por si, mas responsáveis decidem por responsabilizados e se deixar, pode, né? Então tem esses 2 experimentos, eu acho que dá para classificar sobre o uso de rede social, mas independente do que acaba vingando, o que a gente está vendo é que algo vai acabar vingando. Como está, não deve ficar por muito tempo. Né? Ai, gente, é tão difícil, né, casar liberdades com responsabilidade, e regras e normas. Eu acho que é mais fácil a Europa encampar essa ideia pelos precedentes, né? E Sim, nos Estados Unidos, sinceramente, eu acho muito difícil isso ir em frente, viu? Pela própria cultura do país, como você falou, né? O culto das liberdades e tal. A liberdade faz um país ser próspero. Quanto mais liberdade, tá aí os Estados Unidos que eu diga, né? O mais poderoso, o mais culturalmente impositivo, digamos assim, pro resto do mundo. As mentes mais brilhantes já tem aí um ciclo de 100 anos que vão para lá, para as universidades, e isso continua acontecendo, as universidades continuam atraindo cérebros, né, do mundo inteiro. Enfim, eles sabem fazer as coisas, né? Então, quando começa a falar em restringir, eles batem o pé. Agora, na Europa, é bem capaz que a gente veja isso tomar corpo antes. Vamos ver se vai ter aceitação, aí já é outra história. Tá rolando uma troca de guarda na Europa, né? A Margaret Vestager, que foi por 10 anos, ela que liderou todas as iniciativas de lá, que tem a ver com regulamentação de rede social e etc., ela tá de saída, tem uma pessoa que vai entrar no lugar dela agora. Saiu até recentemente uma matéria bem interessante no Times falando justamente sobre essa troca, sobre o impacto que ela teve no mercado de tecnologia, porque quando ela começou há 10 anos a falar sobre regulamentação, sobre falar, vocês são grandes, mas não são 2, quer dizer, vocês são 2, mas eu sou maior, né? Esse tipo de coisa. Ela, todo mundo fala assim, todo mundo falava que era louca, que ia conseguir peitar as empresas grandes, etc. E ela conseguiu começar um movimento que deu tanto lá quanto nos Estados Unidos em tentar fazer investigação de antitrust, e impedir que elas seguissem crescendo, né? Feito um monstro que come tudo pela frente, né? Agora com a troca lá, e vamos ver a pessoa nova que vai entrar, até conseguir o mesmo respeito e o mesmo, né, cacife para seguir o trabalho dela, demora um pouco. E nos Estados Unidos, a nova troca de guarda também vai ser mais sobre deixar as empresas fazerem o que quiserem, exceto aparentemente a partir da idade, né? Engraçado que você pode de um lado, mas você proíbe do outro. Enfim, né? A gente vai ter muitos episódios novos sobre isso nos próximos meses, com certeza. Muito bem. Agora, também de follow-up que pintou nas últimas semanas, eu quero dar uma dica rápida, na verdade, para vocês, que é a seguinte. Opa. A gente tá falando muito sobre o POE aqui, né? O POE, que é um agregador de LLMs, né? Você entra lá e você tem versão para usar do ChatGPT, da OpenAI, né? Do Claude Anthropic, o Gemini do Google, tem a IA da Meta, tem IA de imagem, tipo Black Forest Labs, Runway também de vídeo, Pika Labs. E o plano deles, eles tinham um preço. Você assina e você acessa lá com créditos diários e etc. E lá, $20 por mês. Aqui no Brasil, eles não têm um preço exatamente tão localizado assim, então eu acho que a assinatura eram R$140 por mês, uma coisa assim que sai. Eles me mandaram um e-mail falando, ótimas notícias, estamos apresentando agora um plano que é a metade do preço. Você ainda vai conseguir acessar todos os chatbots de texto, de imagem, de vídeo, de áudio também, só que a quantidade diária de créditos vai ser um pouco menor. Eu entrei no site, ainda não tem nada, entrei na App Store, só tem o preço antigo. Mas eles falaram que isso está chegando, então para quem está pensando em assinar o POE, vale esperar mais uns 10 dias aí, vamos ver se isso entra logo no ar, porque pode ser uma boa economia para quem está a fim de testar desse jeito, né? Múltiplos LLMs. Só a API implementada, né? A gente vale sempre comentar aqui, né? Sem os recursos interessantes de interface que cada chatbot está implementando justamente para fidelizar o pessoal que usa, mas esse acesso ao POE, pelo menos pelo e-mail que eles mandaram, apesar de não estar no ar ainda, vai ficar pela metade do preço, com menos créditos, mas ainda assim o acesso amplo que eles oferecem. Agora os créditos aí quanto? É difícil medir, né? Os tokens, Mas será que vai ser metade do que o plano atual? Eles falaram o seguinte, você vai receber aqui 10 mil pontos por dia para fazer conversas mais longas, mandar arquivos mais compridos ou gerar mais mídia também, né?
Mas aquilo, o ponto não é token, é uma unidade meio arbitrária que eles padronizaram lá, então isso não me diz nada, pra ser sincero. Pois é, o que me só diz muito é testando. assim, metade do preço vai ter acesso, que ótimo, né? Aí se você começar a bater no teto, quer dizer que você encontrou motivo suficiente, tá tirando proveito suficiente pra talvez justificar assinar o plano completo, né? Então é uma boa notícia, né? Só testando pra saber. E o Marcos vai assinar, vai testar e vai contar pra gente e nos salvar. Exato, né? Eu faço isso. Como é que eles têm em inglês? Take one for the team? Eu faço isso pra gente ver o que rolou. Agora, você mandou pra mim nessa semana que o Albert Klinsmann, na verdade, deu a dica do P2K.co, P2K.co. Me parece que era uma conversa sobre newsletters e se as newsletters têm sites ou não, porque ele usa esse serviço que pega artigos salvos no Pocket e manda pro Kindle. Eu acho que a gente tinha falado sobre ele aqui já, mas não custa rememorar o pessoal. Dá dica de novo, né, pra quem tá chegando agora. O que rola com isso? Já que nós estamos falando muito de leitura hoje, tem que deixar essa dica aí, porque Kindle com certeza vai entrar no nosso papo, né? Então, se você quer salvar os seus artigos do Pocket, o Pocket é aquele serviço que você coloca ali no seu navegador para salvar artigos para ler mais tarde. Então, ele faz aquela limpezinha na formatação, deixa tudo bonitinho, né? Então, para artigos mais longos, mas eu queria ler no meu Kindle, então ele automatiza, né? Então você consegue testar. Eu ainda não testei, eu esqueci de testar, na verdade, mas é porque eu estou usando menos o Pocket, né? Eu uso mais para as pautas da CBN e tal, né? Eu estou muito na vibe PDF agora, mas vale a pena testar. Você que tem artigos que gosta de ler mais tarde e ler no conforto do seu Kindle, sem interrupções, tudo aquilo que a gente já falou, vale a pena testar, experimentar, tá? Tem ferramentas de automatização, isso que me chamou mais atenção, então você não precisa ir lá manualmente, manda a coisa do Pocket pro Kindle, não, você consegue fazer um serviço ali automatizado, por exemplo, toda semana, eu quero que tudo que tá no Pocket vá pro Kindle, né, ou só uma vez, só esse artigo aqui, ou então diariamente, se seta uma hora lá, todo dia, às 5 da tarde, tudo que eu salvei no Pocket, né? Você que trabalha o dia inteiro, né? Tá só lá catando os artigos, jogando no Pocket. Então, às 5 da tarde, você termina seu expediente, ele automaticamente salva no Kindle. E à noite você tem a sua leiturinha confortável para fazer. Bem interessante a ideia e fica a dica para vocês e eu vou experimentar também, ok? Boa, e quem tiver mais dicas desse tipo, que acho que são algumas das que o pessoal mais gosta de ouvir aqui, mandem pra gente em gigahertz.fm/feedback ou pra Bia no Telegram, no @garotasemfio. @BiaCunze no Telegram e @garotasemfio no Twitter. Isso, não façam como eu, não confundam, prestem atenção no que a Bia fala. Agora vamos lá. Nessa semana saiu a 6ª pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, feita pelo Instituto ProLivro, e ela repercutiu bastante porque uma das principais conclusões foi que mais da metade da população brasileira com mais de 5 anos não leu nenhum livro, seja ele impresso ou digital, nos últimos 3 meses. E pela primeira vez, desde que eles começaram a fazer essa pesquisa, mais pessoas se identificaram como não leitoras do que pessoas leitoras. Isso repercutiu, claro, bastante, porque chama muito a atenção esses dois dados. A pesquisa é gigantesca, é claro que vai ter o link na descrição aqui para vocês acompanharem, para vocês lerem, olha só, né? A pesquisa sobre leitura. E o José Enaldo mandou para mim o link do podcast O Assunto, que explorou justamente não só os resultados da pesquisa, mas 2 entrevistas bem interessantes, um episódio de meia horinha, eu vou deixar aqui na descrição também. E eles começam já falando sobre como, nesses últimos anos, comparando pesquisa por pesquisa, de 2015 a 2024, foram 11 milhões de pessoas que o Brasil perdeu 11 milhões de leitores, basicamente, né? Foram 5 milhões aí desde 2019 e de 2015 para cá foram 11 milhões. Por outro lado, já quero trazer aqui um dado que eu sei que a Bia vai gostar bastante, que em todas as idades, todos os perfis de leitores, as pessoas preferem papel do que tela. O papel ganha em todos os casos por, assim, as pessoas sentirem que elas sentem mais conforto para ler por mais tempo, a interação mesmo, a parte física, né? Você está se conectando com o cérebro que você está segurando na mão e virando a página, é maior, isso te mantém mais imerso ali no conteúdo, a atenção, concentração, interpretação melhora também, né?
em todas as faixas etárias. E outro dado interessantíssimo, eu já quero jogar isso aqui tudo para a Bia poder já falar sobre as impressões logo em seguida, né? Sim. Que a mãe está em primeiro lugar como a principal influência do hábito de leitura. Olha. Né? Tanto desde criança presentear com livros, ou se está lendo em casa, essa é a principal influência, mais do que a escola, mais do que depois que você cresce e começa a ver recomendações, e o que os amigos estão lendo, reviews. Eu achei interessantíssimo isso, porque mostra como é um hábito e que esse tipo de hábito criado desde cedo, especialmente por contato, gruda mais do que qualquer outra coisa. Achei muito interessante isso. Eu posso falar por mim, né? Eu venho de uma família de leitores. Minha mãe tinha uma mini biblioteca para nós em casa, com livros infantis, mas eu tinha acesso à biblioteca do meu pai, no escritório dele, né? Qualquer tipo de leitura. Então, e eles estavam sempre lendo, né? Eu contei já aqui também que domingo a gente tinha o hábito de pegar aquele jornalão, né, de domingo, e eles sempre revezavam as assinaturas, né, de jornal. Uma época eu lia uma, outra aí assinava outro, então a gente estava tendo acesso a diferentes perfis, dá para dizer assim, jornalísticos e linha editorial. Então, eu tava sempre vendo eles lerem, a gente tende a repetir o padrão, gente. É assim mesmo. Se você for pai ou mãe, na frente dos seus filhos, você tá o tempo todo ali, rolando stories, TikTok, o seu filho vai querer repetir isso, tá? Então, e isso mostra como a gente tá realmente declinando pela própria facilidade de acesso às redes, a celulares. Nós temos uma população hoje com mais acesso a celular do que a rede de esgoto. Olha só que loucura, né? Dependendo da rede social é meio parecido, né? Então tá mudando muito, gente. E aqui no Brasil, se eu não me engano, ainda é Facebook e Instagram, as mais populares, tá? Então é preocupante isso, né? Se os pais estão parando de ler, os filhos vão parar de ler, vão fazer outras coisas. E as telas, vamos colocar no plural aqui, realmente é quem está disputando a atenção da família. E uma coisa que me chamou a atenção também, eu tô aqui rolando aqui o PDF com os números, eu tinha visto essa notícia, eu não sei porque eu não coloquei nas pautas, eu acho que porque eu tava me preparando para viajar, esqueci. Eu não fui a fundo para ler, e sempre que apareciam pesquisas de leitura, sobre perfis de leitores, geralmente as pesquisas excluíam livros técnicos e a Bíblia, né? Por motivos de livro técnico, bom, não vai medir se a pessoa tem o hábito de leitura, né? É um estudante, é um universitário, ele tem que ler por imposição. Aqui não, aqui é qualquer coisa, liberou geral, então nem livro técnico e Bíblia as pessoas estão lendo, tá diminuindo muito, né? Isso é muito preocupante, é muito assustador, né? E até mesmo livros indicados pela escola, que tem os percentuais, né? Penetração de leitura de livros nos últimos 3 meses, né? Também tá bem assustador isso aqui. Tá tudo ruim. Gente, eu tô olhando aqui os números, tá tudo muito ruim. Só desgraça. Eu tô rindo, mas é de desespero, gente. Então, que classe social, todas, nível socioeconômico, todos. É uma desgraça generalizada, tá? E ali, percentual de leitores, tá mais ou menos. Santa Catarina tem bastante leitores, Distrito Federal tem bastante leitores, Ceará, Paraná, ufa. Metade disso aí é você, Bia. Pode ser. E você falou também da plataforma, né? Livros de papel e digital. Eu posso ficar o resto do podcast aqui listando as vantagens e as desvantagens de cada um. Eu leio das duas formas, tá? Eu ainda gosto de folhear livros. Às vezes eu vou na livraria, eu gosto de ficar olhando. Também tem esse fetiche do papel aí. Mas se sentir o livro mesmo, eu acabo comprando livro de papel. Biblioteca, eu confesso que diminuiu muito a minha frequência depois da pandemia. Até porque na universidade agora tem biblioteca virtual, né? Então eu vou lá e pego os livros virtuais, ainda que seja muito ruim ler pelo navegador. Eu faço isso no meu computador mesmo, vou sublinhando e depois eu retiro os trechos, né? Por questões de direitos autorais, então você tem que fazer o login lá na tua universidade, entrar no sistema, minha biblioteca e ler tudo pelo navegador.
Não é muito confortável, mas é prático se você está procurando só aquele capítulo daquele livro que o professor pediu, né? Facilita muito a vida. Fora que lá nos anos 90, gente, tinha livro que a gente disputava a tapa lá. A gente saía da sala de aula, era aquela correria para a biblioteca, quem pegou, quem não pegou ia ter que esperar, né? Então isso não existe mais, ainda bem. Agora, se eu prefiro o papel digital, eu vou dizer que depende. Falei do Harari aqui, né? O que eu fiz? Quando saiu, eu baixei a amostra, li a amostra, gostei. E por comodismo, eu já comprei ali no Kindle mesmo e já tô lendo, né? Comecei a ler na viagem, tudo, né? Então, praticidade. Agora, meus livros técnicos, eu gosto de rabiscar. E minha vida mudou muito desde que eu perdi aquele medo de rabiscar livros. E aconteceu uma coisa... aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu percebi que eu me engajando mais, interagindo mais com a leitura, eu retinha com mais facilidade o conteúdo. Então, eu estou estudando basicamente por PDFs no tablet, e eu estou com um livro de uma das disciplinas que eu estou estudando, que vocês vão escutar, ó. Quem acompanha as lives vê, né? É um livro bem específico, antigo, que está fora de linha, então foi difícil achar também, comprei de papel, e eu perdi o pudor de pintar e rabiscar ele. Então, eu tô usando meu color code, marca-texto, basicamente que é amarelo e laranja, tô usando as flags, né, aquelas marcadores de página, e tô escrevendo a lápis nele sem medo, né, engraçado isso, antes, poxa, nem pensar em fazer isso, ainda que o livro ia ficar morando na minha prateleira o resto da vida, não sei, acho que a gente é meio... É que o livro é um bem, é uma coisa muito valiosa, então a gente, assim como o nosso celular, né? Você bota capinha, bota película, você tem o maior cuidado do mundo com ele, né? Então a gente tem esse cuidado com o livro também. Mas eu perdi esse medo porque eu prefiro ter um engajamento melhor com a leitura, reter melhor o conhecimento. Então, claro que eu vou fazer isso nos meus livros, né, gente? Livro de biblioteca, não, né? Pelo amor de Deus. Aí se alguém fizer isso num livro meu, eu também mato. Rabisco, mas eu rabisco, Não, eu perco o réu primário, então cuidado. E tem muitos jeitos de você usar livros de biblioteca emprestado, escrever nele, marcar sem rabiscar diretamente nele. Eu não sei se já falou isso aqui? Aqueles post-its transparentes. A gente pode falar isso no futuro, se vocês quiserem, tá? Como é que eu fazia com os meus livros de biblioteca? Eu escrevia neles, pintava com marca-texto, sublinhava, depois escaneava as páginas que tinha as minhas anotações para guardar. Eu posso falar disso no futuro, se vocês quiserem. Não vou me alongar aqui, tá? Então, livro digital. Eu rabisco mais, eu pinto mais. Então, eu engajo mais na leitura. Tem a facilidade também de você ter em qualquer lugar, né? Então, eu levo comigo sempre. Tá na nuvem, então... Tá ali no celular, se eu quiser consultar rapidinho, eu tô só com o celular, eu consigo consultar uma informação. Livro físico, isso não tem como, então a gente fica mais restrito, né, ao acesso às informações. Para fazer revisões constantes, né, o Active Recall, que é importante para método de memorização e retenção de conteúdo, o digital realmente é muito mais prático, ainda que a tela não seja a ideal, tá? Talvez o modelo ideal seja o do Remarkable, das e-inks coloridas com caneta, né? Quem sabe um dia eu embarque nessa, que ainda tá muito caro, Nossa, tá complicado, né? Então, a gente tá numa fase de transição aí ainda. Mas se vocês forem ver nos Studygrams, nos Study With Me, que tem muito no YouTube, praticamente é unânime ter um dispositivo digital com caneta, porque a gente tem um volume gigante de leituras, de textos, de coisa para estudar, para avaliar, né? Eu tenho a impressão que com os anos, justamente por você não ter mais que lidar com tanto papel físico, ficou mais fácil, né? Lá nos anos 90, eu vivia nadando em xerox. Vocês devem, quem estudou essa época deve lembrar. Era xerox e encadernamento. Engraçado que eu joguei fora a maior parte, mas alguns sobreviveram. Eu tava olhando aqui esses dias ainda. Uns xerox tudo mal feito. Eu lembro que isso me irritava tanto, né?
Eu ficava tão feliz quando a encadernadora, ela xerocava bonitinho, encadernava, tudo bem feitinho, né? Bem legível. E, nossa, mas às vezes vinham uns xerox tão nojentos, que raiva que dava, né? Então, no digital não tem mais isso, gente. São as vantagens, né? Agora, quanto à desvantagem, eu acho que a principal realmente é a tela, é LCD contra papel. Tá? Isso já tem estudos que comprovam a retenção, de fato, é maior com o papel. E aí, qual escolher? Usem as duas abordagens, se alternem entre elas de acordo com a sua conveniência, né? Eu não tenho como ficar carregando todos os meus livros e leituras em papel por aí, tá? Então, você tem que casar aí a prática com a experiência. Cada um vai achar o seu método ideal e o meu, no momento, é Kindle, majoritariamente tablet e um pouco de livro de papel também. Eu fico pensando sobre essa diferença, não sei, eu até hoje não consigo rabiscar, escrever, usar marca-texto num livro. Eu ainda vejo livros como aquela coisa, eu vou exagerar, tá? Sagrada. É um você não bem. pode dessacrar. Assim, mais do que um bem, é uma coisa, é o respeito ao que está ali, né? Acho que desde a escola, não escreve no livro, menino. Que é diferente de você rabiscar um logo de banda versus você fazer ali uma marcação de texto pra você ler depois, Verdade. etc. Então, no digital, claro, nunca tive esse problema, mas no digital o problema é um pouco, pra mim pelo menos, é um pouco outro, que é o seguinte, né? Eu tô lendo ali, eu vou marcando o que eu acho interessante. A minha impressão é que se eu leio um livro físico, eu sei dizer mais ou menos onde tá aquela sequência, aquela parte que eu quero encontrar de novo daqui a 3 anos. Putz, será mais ou menos nesse pedaço aqui, folhear pra lá um pouquinho, pra cá um pouquinho. Você acha, né? No digital, eu leio livros do jeito que talvez vá chocar a Bia, eu não sei, Bia. Eu leio como um scroll infinito, eu não leio como páginas. Eu configuro pra ser um scrollzão. Começa com título, scroll, final. Beleza, né? Então, eu já nem, essa é outra referência que você perde um pouquinho versus o físico mesmo, de saber onde que tava aquela passagem, né? Mas tem, óbvio, aquele benefício gigantesco de você lembrar uma palavra da passagem que você quer encontrar, você usar a busca, em 3 segundos você encontrou, versus a parte do físico, né? Então tem essas diferenças mesmo. Mas até hoje, assim, eu acho que eu nunca usei um marca-texto num livro, por exemplo, porque eu ia me sentir mal de fazer isso. É interessante. Mas eu tenho menos hábito até de leitura do que você, Bia. Então talvez quanto mais íntima for a relação da pessoa com livros, como a categoria de livros, menos fica esse negócio de que é uma coisa rara e preciosa. Não, você está consumindo conhecimento, o livro é seu, você otimize isso da forma que fizer mais sentido para o seu cérebro, né? Mas ainda assim, eu tenho um pouco de preconceito de rabiscar o livro. Se você também tem esse problema, eu sugiro que você use o marca-texto da Pilot. Vou deixar a dica aqui, o Marcos vai deixar o link também nos comentários. A linha Friction. F-R-I-X, daí não é fricção, é friction com X, né? Vende aqui no Brasil, não é caro, tá? Ele é um pouco mais fraquinho, não é berrante, igual os marca-textos tradicionais, mas ele é apagável, tá? Então, se você quiser, sei lá, sublinhar os trechos e depois apagar, deixar o livro intacto, você pode fazer isso. E ele funciona por calor, tá? A fricção do calor é o que faz apagar a cor. Então, tem que tomar cuidado, gente, porque na verdade a tinta vai continuar lá. Ela é termossensível, tá? E o que eu fiz quando eu tinha muitas páginas para apagar, eu peguei o secador de cabelo e taquei ele no livro ali e apagou tudo. Eu pensei, ou isso ou micro-ondas. Também. Então, aí se você colocar na geladeira, taram, vai voltar. Esse que é o problema. Então a tinta tá lá, ela só desaparece temporariamente. Então isso é bom se os seus livros não vão sair de casa, se são seus, ali você pretende tirar no futuro. Porque também se você levar por aí e deixar dentro do carro num dia quente, tudo aquilo que você apagou vai voltar. Isso é um problema desse tipo de tinta, tá? Mas é muito legal para sublinhar os livros, para exatas também, para quem gosta de escrever assim a tinta, não gosta de escrever fazer cálculos com lápis, prefere tinta, também é bem legal, porque daí você apaga os seus erros, continua escrevendo. Então, é bem legal, vale a experiência. Compre pelo menos
uma caneta e um marca-texto só para experimentar, ver se vocês gostam, né? Mas traz uma experiência nova que pode fazer com que vocês se engajem com a leitura de uma maneira diferente. Boa. E é uma coisa que eu notei já, quando eu vou ler, por exemplo, pra gente fazer os episódios especiais sobre livros, reviews aqui, as discussões, eu prefiro pegar um fim de semana, um sábado e um pedaço do domingo, se precisar, e ler o livro inteiro. Aí eu faço a pauta, a gente vem aqui, discute, beleza. Bia, no dia seguinte, nem esfriou o episódio ainda da publicação, já sai da minha memória RAM, que se me perguntarem, e aí? Eu falo, putz, eu preciso escutar o episódio pra eu conseguir lembrar, pra poder falar sobre o livro, né? Eu fui falar esses dias, estava conversando com o Paulo Silveira, da Alura, sobre isso, sobre o Geração Ansiosa. Eu lembro das minhas impressões, as positivas e as ruins a respeito do livro, dos argumentos, mas os detalhes, a minúcia, eu falei, cara, é como se eu não tivesse lido, que loucura. E por quê? Porque eu leio de uma vez só e não faço as anotações, que é o contrário das pessoas, né? Você faz muito isso, vai lendo de pouquinho em pouquinho, você lê mais de livro ao mesmo tempo, você vai anotando muito bem ali tudo o que você está consumindo, como é que você processa. Então, pra mim, tem essa diferença, assim, né? Sai muito rápido da memória RAM. Com a Larissa, com um filme. A gente vê um filme, uma semana depois, eu falo do filme, ela fala, que filme? Eu falo, meu Deus do céu, a gente acabou de ver. Pra ela, filme some da memória RAM. Acho que o compromisso, sei lá, mental de você engajar aquele conteúdo varia de pessoa pra pessoa. Mas é curioso. Livro que eu leio numa sentada só, é difícil eu reter a informação. Acho que pela overdose de inputs que vem dali, né, ao longo de 6, 7 horas, é um negócio só. Mas é outra diferença. Se eu fizer uma anotação, pode ser que eu comece a fixar melhor as informações. Tem que testar, gente. Eu acho que testando é a melhor maneira de comprovar isso, né? E com filmes, documentários, também a gente já deu essa dica em episódios antigos, tá? Se te trouxe uma mensagem, acrescentou alguma coisa, porque nem todo filme, todo documentário traz uma mensagem, às vezes você até se arrepende de ter assistido, né? Nossa, perdi meu tempo. Uma hora que não vai voltar mais na minha vida, né? Então, vale a pena você também registrar, anotar aquilo que te marcou, o que você achou interessante. E a experiência de rever um filme, às vezes, depois de 20 anos, você tá com outra cabeça, outro amadurecimento, né? É bem legal. Ainda tava pensando esses dias, poxa, tinha um filme aí que eu queria rever, qual que era? Não era o Gladiador. O Gladiador também, até porque saiu o 2, né? Sim. Não sei se já tem 20 anos o primeiro Gladiador. Mas era um outro filme, bem mais antigo, que eu queria rever com o meu olhar de hoje. A Bia lá com 20 anos e a Bia de hoje comparar, né? Se a minha impressão que eu tive na época continua a mesma. É bem interessante isso. Se você lembrar o filme, você pode reassistir e você conta pra gente como é que foi essa Eu comparação. vou relembrar e vou anotar aqui. Porque é interessante que você analisa o filme e a si própria há 20 anos, né? Então são duas análises vindas da mesma obra. Exatamente. E antes de eu fazer aqui o patrocínio e a gente passar para o próximo tema que também eu tô bem interessado pra gente conversar, quer dar a gente já fez um episódio sobre isso, mas quer dar dica rápida pro pessoal sobre como é que começa a criar o hábito de leitura, pra quem lê isso e fala, nossa, sou parte do problema, devia ler um pouquinho mais. Como é que começa a resolver? Como qualquer bom hábito ou mau hábito que você queira se livrar, o que funciona de verdade comigo é gradual, tá? Como, por exemplo, eu quero parar de consumir açúcar, né? Não adianta, eu quero começar a fazer exercício físico, ir pra academia. Aí você tá cheio de gás, motivado, e vai lá, malha 2 horas, fica cansado, feliz. Você não vai conseguir manter isso, você vai desistir. Então começa com 15 minutos por dia, né? Faça um exercício lá, alguma coisa. Com a leitura é a mesma coisa. Começa ali com 15 minutos por dia. Você nem vê o tempo passar, tá? E não precisa começar lendo Platão. Não. Pega um livrinho light lá, né? Divertidinho. Pode ser Harry Potter, Crepúsculo. Né? Eu não tenho esse tipo de preconceito com leitura, não. Porque eu acho que é evolução. Você vai começando a exigir mais com o passar do tempo. Então comece a ler coisas divertidinhas, aquilo que realmente te engaje com a leitura. Eu quero continuar, eu quero saber o que aconteceu com o personagem. Então o importante é você todo dia ali ler um pouquinho, tá? Então, coisas divertidas, leves e pouco tempo por dia. Aí com o tempo você vai aumentando. Vai chegar uma hora, eu tava na minha viagem agora, tava fazendo outras coisas. Aí eu falei, nossa, eu tô sentindo falta de ler. Aí eu falo assim, vou dar uma descansada, tal, me retiro, assim, pego meu livrinho e fico lá uma meia horinha, 1 horinha lendo. Preciso.
É igual escovar os dentes. Quando você não escova os dentes, você fica naquela... passando a língua ali o tempo todo. É hábito. E você se sente desconfortável quando você já tem o hábito e não segue. Então, com leitura, com exercícios, com hábitos alimentares, funciona comigo assim. Vai gradualmente incrementando ou gradualmente removendo, tá? Quando você vê, né? Que nem hoje, vou comer um doce, alguma coisa. Ai, meu Deus, eu não passo da segunda mordida porque eu acho doce demais. É assim mesmo, você vai construindo, tá? Hábitos são uma coisa muito individual de cada um. Tem aquela lei lá dos primeiros 21 dias, né? Então, no começo, você vai ter que se forçar um pouquinho, né? Coloque um lembrete no celular, um alarme, separe ali um bloco de tempo na sua agenda. No começo tem que ser assim, tá? Pra você... Às vezes você vai querer pular o dia. Não, hoje tô cansado, hoje não. Engraçado, quando eu penso que eu tô cansada, eu quero ler quando eu tô cansada. Eu deito, relaxo e pego um livro, né? Então, espere o tempo passar, que isso vai se transformar num hábito, sim, mas no começo tem que ter um empurrão. Agora, eu só vou fazer um adendo aqui que eu acho válido, que é o seguinte. Talvez leitura de livros não seja... Para todo mundo, parece que as pessoas não podem, não é isso, né? Eu acho que, sei lá, ler livros... Existe essa coisa acusatória. Se eu lesse mais livros, eu saberia, não teria essa dúvida, né? Mas de acusar a pessoa de não estar lendo livros... que, sei lá, eu vou equivaler a, sei lá, você não tá indo no teatro, ou, essa juventude de dia não sabe mais olhar para as estrelas e mapear o céu. Eu acho que tem algumas coisas, alguns hábitos históricos, sejam eles culturais ou de conhecimento, que eram a única forma de você adquirir esse conhecimento em outras eras, que hoje em dia mudou. É claro que ler livros e pensar a respeito de livros faz parte da formação do cérebro da pessoa para ela poder ter um pensamento crítico, saber ter referências, ter repertório, saber organizar e apresentar as ideias depois, né? Quanto mais você lê, melhor você escreve, melhor você fala, melhor você explica. Isso não tenho a menor dúvida. A compreensão de texto é parte básica da existência de qualquer pessoa, né? Exceto em redes sociais, aparentemente. Então, se você lê, tudo isso faz sentido, tá? Mas sempre que eu vejo esse tipo de estudo, uma parte disso me parece meio inevitável, né? Porque antes o método de você coletar conhecimento era por meio de teatro, de cinema que veio depois e de livro, que é o que existe há mais... Na verdade, livro e teatro meio junto, né? Mas a quantidade de outras formas foi aparecendo, né? É que nem você, sei lá, falar que a pessoa tá vendo muito filme e por isso ela é pouco erudita, porque isso tá roubando o tempo do livro. Eu tô indo na direção do Pessimist Archive ali, de falar essa geração está perdida porque não faz igual a geração anterior. Então, eu acho que se a pessoa tentou, nossa, vou começar a ler, quero pegar isso como hábito porque me mandam ter isso como hábito, beleza. Você tentou e você não se diverte, você não se entretém, se não é o meio pro qual o seu cérebro foi formado, fiação dele para você adquirir conhecimento, há alternativas, né? É diferente de, puxa, não gostei de livros, vou passar o dia inteiro no Instagram, que eu sei que é uma coisa que a Bia já condenaria. Não é isso. Mas existem outras formas de adquirir o conhecimento, o repertório, que não são você sentando ali X minutos, horas por dia e lendo e fazendo o download de informações por meio de livro. Há outros meios, né? Então, para quem tentou e não colou, tudo bem, você tentou, faz parte. Né? Não é ninguém está errado por não ter esse hábito. É importante ter hábitos que te deixem mais inteligente. Agora, qual que é a interface disso? Eu acho que vai meio de cada um. Acho que é importante pontuar isso, para não ser só aquela coisa assim, né? Você não está lendo Dom Casmurro sabendo de cor e salteado, quer dizer que você é ignorante. Não é por aí. Existe um meio termo entre esse 0 e 1, né? E como a gente já falou aqui, né? Você não é obrigado a gostar de Machado de Assis, tá? Parece que tem uma obrigação erudita, assim, tá? Não, tem que ler, passar pela experiência é importante, mas cada um tem um gênero favorito. Eu gostava de sci-fi, gostava de Arthur Clarke, né? Eu lia isso muito na adolescência. Li Mark Twain, marcou muito pra mim a transição da infância pra adolescência, nas aventuras de Huck. E olha que é uma coisa que nem se passava no Brasil, né? Tinha a história do rio Mississippi, era uma coisa muito cultural americana. Mas Mark Twain era muito envolvente com as palavras. Você queria continuar lendo e continuar lendo e continuar lendo. Isso é que move, né? E a mesma coisa Harry Potter. Harry Potter criou uma geração nova de leitores, que agora já são adultos, né? Começou, acho que lá, início dos anos 2000, não lembro bem. Tá? Por mais que você critique, tá?
Não, gente, é leitura. Eu falei do Crepúsculo, sabe? Eu não gosto de Crepúsculo. Eu li acho que 2 livros, falei, meu Deus, que troço horrível, mas não vou criticar quem lê. Eu prefiro que você leia do que você não lê nada, entendeu? E fora que a experiência que a leitura traz é muito individual de cada um, é o repertório de vida de cada um, né? Pode ser livros religiosos, tem gente que adora literatura espírita, né? Romances espíritas. Leia! Excelente! Se traz para você, se te acrescenta, se te distrai, te acalma, né? Traz alguma lição, leia. Ninguém tem que decidir o que você tem que ler ou não, tá? Não fique se guiando pelos booktubers que tá na moda aí agora, esse pessoal que gosta de pagar de erudita aí no Instagram, também dane-se, né? Leia o que você gosta. O importante é você ler, é muito melhor do que não ler. E eu ainda tô rolando o PDF aqui, né, com os dados de leitura, né, e outra coisa interessante, tem um gap aqui entre estudantes e não estudantes, né. Então, quem estuda parece que lê mais por obrigação mesmo, ou então já tem o hábito e sai dessa fase e parece que abandona a leitura, né? E a gente não falou de audiobooks, falamos de livro digital, de livro físico, né? O importante da leitura é ativar o seu cérebro e ativar a sua imaginação. Então, quando você está lendo um livro físico, seu cérebro está decodificando palavras, transformando em imagens e sentimentos na sua mente. Eu não tenho informação sobre audiobooks, mas eu acredito que seja a mesma coisa, porque você está recebendo, aí é de uma forma auditiva, né? Você está recebendo palavras, seu cérebro decodifica em imagens e sentimentos e etc. Agora, um filme, um audiovisual é muito diferente, é totalmente passivo. Você está recebendo todas as informações, inclusive as implícitas ali, vem tudo pronto. Mais multissensorial. É mais multissensorial. Diferente do livro. Então, filme não substitui livro, ao contrário do que muita gente fala, né? Até porque a forma de contar... Vamos pegar o Harry Potter aqui de novo, que acho que é um exemplo que todo mundo conhece, né? Por mais que a história seja a mesma no livro e no filme, é totalmente diferente. Converse com uma pessoa que só lê os livros com uma que só viu os filmes e bota pra discutir a história. É assustador. Parece que é uma coisa completamente diferente um do outro, né? Então, tem que ficar atento a isso também, tá? É claro que a gente quer saber o que vocês acham, então já sabem, né? gigahertz.fm/feedback ou então Bia Kunze no Telegram. E razão para não ter lido mais. Isso aqui é engraçado. Maioria aqui por falta de tempo. Aí você vai ver os dados lá de Instagram, TikTok. Tá vendo, gente? Gente, tudo na vida são escolhas, tá? Você não tem tempo para ler porque você quer ver os stories do dia lá, entendeu? Só que eu tento controlar. Eu só uso o Twitter, né? Eu tento assim, eu tenho 10 minutinhos pra ver aqui o Twitter. Eu faço assim e sempre funcionou bem. Agora o scroll infinito, gente. Você chega em casa, tá cansado, quando você vê, é 1h da manhã, né? Você tá lá igual uma batata no sofá, né? Sem fazer nada. E fala, nossa, não fiz nada, não relaxei, não descansei. E aquela sensação de que perdeu tempo, né? Nossa, é horrível. Então, escolhas, gente. Saibam administrar o seu tempo e fazer escolhas inteligentes. Não tô mandando ninguém deletar Instagram não, tá? Mas limitem o tempo, tá? Coloque ali, vamos lá, meio a meio. Metade Instagram, metade o livro. Fechado? Então, autocontrole. É importante isso. Não deixe o algoritmo dominar vocês como zumbis. E tem as ferramentas, né? Eu tenho no iOS a trava lá, ele dá um alerta e fecha depois de 5 minutos por dia de Instagram. E é isso, e beleza. Convivo bem com isso. No começo você batia o tempo inteiro, hoje em dia tem dia que nem 5 minutos passa, você vai interrompendo o hábito desse jeito. E para criar o hábito, eu vou falar aqui de novo do aplicativo chamado Strix. Eu vou deixar o link na descrição aqui para quem quiser conhecer. Ele não é nenhuma gamificação, ele é um jeito de você catalogar as sequências diárias de coisas para as quais você quer criar um hábito. E você tem as categorias, você tem... E o app tem ali a dinâmica de incentivo dele. Então isso pode ser um jeito interessante para quem quiser esse jeito de quase mecânico, né? De você ir catalogando e criando esse hábito e vendo como é que foi, etc. Eu vou deixar aqui na descrição. Agora eu quero trazer um outro assunto, esse eu sei que chama a atenção da Bia nessa semana, sobre o Windows na nuvem. Basicamente, foi o resultado de um dos anúncios bem interessantes da Microsoft no evento Microsoft Ignite, que teve recentemente. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN,
que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar e 3 meses de bônus na assinatura do plano anual indo em expressvpn.com/adtrabalho. Se você... eu tô com a VPN ligada aqui faz uma semana sem parar. Eu tô viajando, internet do hotel, internet do aeroporto, internet do avião, que eu sempre falo aqui. Eu vivi isso nessa última semana e graças à ExpressVPN, os meus dados não foram o preço, uma parte do preço da conexão. Tô tranquilo que os sites que eu acessei, os serviços, por quanto tempo, a hora que eu entrei no aplicativo do banco, qual que é o meu dispositivo, nada disso foi coletado pelo serviço de internet do avião, pelo serviço de internet do hotel, porque esses dados são meus. Eu que escolho com quem eu quero compartilhá-los, né? E eu fiz isso com a ExpressVPN, roteei a conexão pelos dados, canos impenetráveis lá da ExpressVPN e fiquei tranquilo, não perdi em velocidade da conexão, não caiu, estamos gravando aqui numa boa hoje sem nenhum problema da parte de stream, de upload, de download, funcionou super bem. E se eu quisesse ter assistido a conteúdos de streaming, eu teria me conectado a outros países pela ExpressVPN e teria visto os catálogos desses países em casa. Eu vejo The West Wing pelo Max na TV, na Apple TV, justamente assim. E a ExpressVPN funciona na TV, dependendo do modelo direto, ou na Apple TV. Ou então, se você for em expressvpn.com/adtrabalho ou usar o cupom ADTrabalho quando você for fazer a assinatura, você vê como é fácil você testar por um mês para colocar no telefone, no computador, no tablet, no roteador de casa direto, se você quiser. Então, acessa lá, expressvpn.com/adtrabalho ou usa o cupom ADTrabalho no checkout ou passa aqui na descrição e você já tem o link com o cupom aplicado direto para você ver como vai ser muito melhor você proteger a sua conexão ou da família inteira se você quiser. Afinal, os dados são de vocês. Uma última vez, expressvpn.com/adtrabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Marcos, você falou de hotel, Airbnb. Você chegou a ver umas notícias um tempo atrás de gente que disponibilizava apartamento para alugar no Airbnb com câmera escondida no banheiro, no quarto. Gente, que negócio assustador. Quem garante que isso não está sendo feito ali na rede Wi-Fi, que é disponibilizada para você, né? É muito mais fácil fazer isso sem deixar vestígios e sem o usuário desconfiar. Bota um sniffer ali e tudo que você está fazendo é monitorado, né? Então, fica a dica aí, com a ExpressVPN, você tá seguro dos espiões e os fetichistas digitais, vamos dizer assim. Muito obrigada, ExpressVPN, por patrocinar o Área de Trabalho. Obrigado. E vamos lá, a Microsoft fez o evento Microsoft Ignite recentemente e teve 2 assuntos. Teve muita coisa para a parte mais de empresa também, isso é tão específico, acho que nem cabe a gente falar aqui, mas teve duas categorias, eu diria, de anúncios que foram bem interessantes. A primeira tem a ver com aqueles agentes de IA que a gente tem falado aqui, que, assim, cada vez mais vão fazer parte do dia a dia de todo mundo. São automações disparadas por IAs e algumas você consegue interagir com elas como se fossem colegas de trabalho mesmo. Eles deram vários exemplos, chamaram de Copilots Actions, e o Satya Nadella, o CEO da Microsoft, falou assim, se você usa automação regra do Outlook, é tipo isso, só que para a vida. Então, falaram sobre você cadastrar um agente que seja de atualização de status para a sua equipe, gerente de projeto que já participa da reunião, faz anotações, faz a transcrição, já divide as tarefas entre todo mundo, daqui a 3 dias faz o follow-up, vê se a pessoa está fazendo o mesmo. Isso tudo é automático, né? O próprio agente, a própria IA fazendo isso. Então, você também ter toda a parte de documentação e você interagir com o agente e ele te passar as tarefas, você passar as tarefas para ele cumprir ali sozinho. Isso, claro, conforme as IAs forem ficando melhores e a gente for perdendo medo delas fazendo as coisas direito, vai melhorar, né? A gente vai ter mais confiança de usar. Mas já a Microsoft, principalmente, está usando muito, que ele já tinha o Copilot, a marca, né? Fechou muito bem com essa parte de agentes e você vai poder cadastrar os agentes na sua conta lá da empresa, da equipe, para tarefas específicas, com permissões específicas também. Falaram sobre um facilitador ali na parte do Teams. Falaram sobre um agente do Teams que vai poder funcionar como intérprete, então dublar você na sua voz em coreano, se a reunião for com coreanos e o coreano falar em português, que você fala português.
Então isso é uma coisa bem interessante que eles anunciaram ali. É a promessa eterna, né, de IA, de chamadas. Zoom tinha uma coisa parecida já faz um tempão de conceito. A própria Microsoft, cada 3 anos, mostra um negócio desse, mas agora dá para fazer, aparentemente. Então, bem bacana isso aí. Falaram de agentes para pessoal de RH, pessoal de TI também, fazer a distribuição ali. E da parte de TI, que eles falaram muito sobre o benefício para o pessoal de TI, é o seguinte, mostraram o Windows 365 Link. É uma caixinha, parece uma Apple TV, assim, um quadradinho naniquinho, não tem senha, não tem nem a parte de administração, falaram sobre ele ser seguro por padrão, porque fica tudo na nuvem. A máquina ali, o computador, ele é basicamente um lugar para você colocar ali o seu USB-A, USB-C, seu teclado, conectar para o Bluetooth, conectar o monitor, e daí para frente acontece tudo na nuvem da Microsoft, nenhum dado fica no computador. E eles falaram sobre como, a partir disso, você só configura, o pessoal de TI, de administração das redes da empresa, configura o usuário na rede, ele conecta com a senha e pronto, já está lá toda a parte do computador dele, tem suporte a 2 monitores 4K, tem USB-C, tem USB-A, DisplayPort, HDMI, Ethernet também, tem até aquele Kensington Lock, né, que é a parte mais de segurança da trava física ali dele, e isso inaugura, eu acho, oficialmente, porque é outra coisa que vinha desde sempre, a parte de sistemas operacionais na nuvem. A máquina que você compra não precisa nem ter hardware parrudo, porque você vai acessar uma máquina virtual e a partir de lá você vai ter os seus arquivos, sua vida digital, seus programas, assinaturas, etc, etc. Então, é uma coisa que a gente já tinha comentado aqui recentemente que poderia acontecer. Chegou. E aí, Bia? Eu acho nuvem maravilhoso, né? Eu uso bastante. Agora, pensar num sistema operacional na nuvem, morando no Brasil... Gente, a gente tem um problema grave de infraestrutura aqui, tá? E eu conheço muita gente, você deve conhecer também, Marcos, de empresas de mídia em São Paulo, capital. Tem aquela região ali, a Faria Lima, tem o Morumbi, que inclusive tem muito estúdio de podcast agora naquela região ali, além de rádio, TV. Eu conheço agências que assinam 5 serviços de internet banda larga, os 5 que são disponibilizados no local, porque nenhum é confiável, né? Eles falam, a gente não pode, simplesmente não podemos ficar sem internet aqui. E quando chove em São Paulo, umas 3 saem do ar. Então é uma loucura, gente. Não dá para confiar, os serviços não são confiáveis, são muito instáveis. Uma chuvinha causa um caos geral. A gente tem problema de roubos de fio, de cobre aqui no Brasil. Eu tô numa relativa lua de mel, agora que eu tô com fibra. E porque eu moro num bairro relativamente tranquilo. Mas eu não esqueci o pesadelo que eu passei, principalmente da pandemia, dependendo de internet. E eu sou uma pessoa traumatizada. Então, eu vou ver Windows na nuvem sempre com os 2 pés atrás, Marcos. Essa parte, eles convenientemente não falaram nada no evento. Eu fiquei esperando eles falarem sobre o acesso... Se existia algum tipo de permanência de dados como resultado do acesso remoto para você poder trabalhar justamente no avião, né? Mas não. O fato de ser... Não é um desktop, porque não vai ocupar o negócio inteiro da sua mesa, mas de não ser um laptop, né? Que é uma coisa móvel e autocontida, de ser uma caixinha que você espeta todo o resto da sua vida para você usar, eu acho que já direciona um pouco isso para ser usado mais na empresa mesmo, né? Não é uma coisa para você nem talvez usar em casa, mas não teve nenhuma parte que falou sobre o que acontece com acessos intermitentes à internet. Aí é paciência, liga para o provedor e pede para resolver. Não tinha nada disso. E, assim, né, a Microsoft tem muito foco em Estados Unidos de produtos novos, e aí quando dá hardware, eu digo, né? Eles lançam em outros países, né? O próprio Surface é assim, tudo que eles lançaram, os telefones lá que eles tentaram pela 1000ª vez, acabou não rolando, foi assim também. E por lá, a minha impressão, o pessoal que trabalha nos Estados Unidos, me diga, mas a minha impressão é que enquanto a internet móvel é uma porcaria, a internet cabeada tende a ser um pouco mais estável. Então não tem tanto problema de escassez de serviço quanto a gente vê que acontece mesmo aqui no Brasil, dependendo da região, né? Mas esse computador pareceu ser que agora a Microsoft sentiu firmeza de disponibilizar uma coisa dessa, apesar de há muitos anos, há uma década, todo mundo falar já que era tendência você ter o sistema na nuvem e o hardware é só um portal para você acessar isso lá na frente, né? O que é o desespero de vendedores de hardware, né? Memória RAM, placa, processador, né? Mas, do outro lado, os servidores vão ter que passar a contar com essa estrutura, então você só
troca quem tá comprando, né? Mas o fornecimento é meio parecido. Uma opção seria Starlink, né? Mas eu acho que isso funciona mais para interior, para cidades não tão populosas. Pelo que eu sei, São Paulo, capital, é mais complicado, né? Ainda mais quem tá em condomínios comerciais, tem uma burocracia, eu acho que também o condomínio tem que estar de acordo, todo mundo tem que concordar, e é mais chato. E, nossa, a gente tá falando da maior cidade da América Latina com problemas de infraestrutura de internet, né? O coração financeiro, o coração midiático do Brasil. Então nós temos problemas muito graves com relação a isso. Eu acho que aqui ainda não dá para pensar em soluções de nuvem, e eu tenho certeza que os nossos ouvintes aqui que trabalham com infra têm planos de contingência e não confiam totalmente na nuvem. Eu gostaria que vocês compartilhassem suas experiências com a gente aqui do Área de Trabalho, né? Suas histórias de sucesso, suas iniciativas que funcionaram, mas pode compartilhar as histórias de terror também, que a gente gosta de história de terror aqui. Tá, Halloween já passou, mas ainda dá tempo. Mandem pra mim lá no Telegram, @biacunzi, tá? Pode mandar links, sugestões, comentários. Como é que é essa experiência de vocês com sistemas em nuvem? Eu tenho essa curiosidade. Agora, uma coisa que eu falei, eu vou falar rapidinho para sair da frente, eu quero saber mais da Bia sobre a divisão que você faz, Bia, entre o que fica local e o que você deixa ficar na nuvem sob risco de cair uma chuva e você não ter acesso. Né? Eu, por exemplo, deixo tudo o que é projeto que está em andamento, eu deixo sincronizado na minha pasta do Dropbox para se por algum motivo eu estiver na rua, estiver sem acesso ao computador, precisar de um arquivo, de um documento, precisa editar uma coisa voando e eu vou achar, vou no estúdio de alguém que eu sei que tem... Eu consigo. Feito isso, eu mando pro SSD, eu tenho lá 1 tera de arquivo morto de episódio que já tá no ar, sei lá, né? É raríssimo, você tem que voltar 6 meses pra editar alguma coisa. No máximo é pegar um áudio pra usar de novo, um bruto, uma coisa assim, mas é muito raro. Os da Lura eu guardo mesmo, os da Gigahertz tem alguns que eu deixo guardados, os outros, a área de trabalho 112. Sim, ok, dificilmente vai precisar dele de novo, então eu acabo nem fazendo o backup do arquivo aberto mesmo. Sim. Mas para mim a divisão é essa. Arquivo de trabalho que está em andamento fica no Dropbox. Acabou o trabalho, vai para o arquivo morto. Nunca fiquei na mão, nunca perdi uma oportunidade não, nunca deixei de resolver um problema que apareceu no meio do dia quando eu estava sem computador com essa fórmula, mas tem aquilo que o meu trabalho, ele envolve... Eu mesmo e eu, né? Basicamente, em todo o processo que não seja gravar. Então, a parte da pauta, a parte de montagem e coleta dos feedbacks e dos follow-ups, etc. A gente grava aqui, depende da internet e depende de ter um ambiente silencioso, mas de resto, eu consigo fazer mais sozinho. Não, quer dizer o quê? Não é um trabalho tão colaborativo que depende de você ter um documento compartilhado com várias pessoas e etc, que eu sei que é a realidade de muita gente. Então, tenho essa sorte. Sei que eu posso chamar de sorte isso, né? Cada um entende do jeito. Mas você, como é que você organiza o que vai para a nuvem, para você poder acessar só a partir da nuvem? O que é backup de nuvem? Que backup de nuvem não é backup? Já demos essa aula aqui. Mas como que você organiza isso? É bem parecido com o seu, só que eu uso o OneDrive, né? E uso o Office. Então, meus arquivos do Office, nuvem. Eu uso o tempo todo, preciso abrir uma planilha, um documento, uma apresentação. Eu consigo fazer do meu celular via nuvem. Os que eu estou trabalhando no momento, eu faço sincronismo em nuvem, que é bem diferente, tá? Para eu não correr o risco de ficar sem 5G, sem Wi-Fi, sem internet. Então, eu tenho no tablet e no smartphone pastas locais que sincronizam em nuvem, tá? Então, não tem perigo de eu ficar sem um livro, sem uma apostila, um documento importante. E pode acontecer de você não ter acesso a internet nenhuma. Eu tenho um auditório lá na universidade que fica num porão, que sempre que eu vou pra lá, eu já vou meio preparada, porque eu sei que eu vou ficar isolada do mundo, porque no Wi-Fi da própria... o Wi-Fi da universidade não chega lá, e conexão móvel também não alcança, é um porão mesmo, né? E eu acho engraçado, eu descobri isso tempos depois, a maioria dos alunos, assim, eles sentam bem no fundo, mas empinhados, empoleirados no fundo. Um dia eu fiquei ali, acessei o celular, e eu descobri por quê, porque ali você pega um risquinho
de Wi-Fi e de internet. Então fica todo mundo empoleirado naquele canto da sala. Assim, é muito engraçado isso. Mas tem que pensar em todas as situações, tá? Se a coisa que eu tô trabalhando no dia a dia, projetos correntes, é sincronismo em nuvem. Não arrisco ficar sem nada offline, não. E, pessoal, se vocês já têm algum outro tipo de esquema de trabalho já que envolve nuvem, e não foi o que a gente cobriu aqui, vocês podem mandar pra gente também, que eu acho que isso ajuda bastante as pessoas até acharem jeitos novos de trabalhar, de otimizar, ajudar um trabalho que quando ele é mais remoto, menos remoto, quando você pode passar a depender mais ou menos, então mandem pra gente também o feedback. Agora eu quero trazer duas perguntas aqui. Uma, eu vou deixar 100% pra Bia responder, e outra a gente pode discutir aqui. É o seguinte, a primeira é, Lucas Campos foi em gigahertz.fm/feedback e falou: Oi Bia, tudo bem? Quero uma dica sua sobre produtividade do mundo dos portáteis. Eu trabalho com muita documentação, arquivos e tenho que analisar, organizar a documentação, mandar por e-mail para diferentes pessoas, mas viajo muito ao trabalho e quando estou numa visita ou em trânsito, não é conveniente ficar carregando o computador. O problema é que a simples tarefa de você pegar uns arquivos zip de um e-mail, descompactar, juntar com outro arquivo para compactar de novo e mandar por e-mail é praticamente impossível no iPhone. Isso tem me incomodado bastante porque eu acabo precisando levar o computador sempre comigo e sou usuário Apple há anos, estou com o iPhone 15 Pro Max, mas bem decepcionado com essa não evolução da parte do sistema. Isso é mais fácil no Android? Será que um Samsung Fold me atenderia bem como um telefone secundário para trabalho? Minha ideia é poder comparar arquivos, planilha e, claro, um sistema melhor de arquivos do que o da Apple e, se não um celular, um tablet, talvez Android, menorzinho aí, que eu possa carregar numa bolsa. Para minha situação, o iPad e o iPhone estão deixando muito a desejar e ele falou que não aguenta mais. E aí, Bia? Lucas, eu já dei essa dica aqui antes, então eu vou reforçar, tá? Não precisa comprar um Fold, não, que custa uma cacetada, pelo amor de Deus. Agora, um baratinho da Samsung, ele já tem um sistema de arquivos, de organização de arquivos, né, que é o Meus Arquivos, bem poderoso, bem interessante. Ele compacta, ele descompacta, ele tem drive na nuvem, você consegue acessar ali facilmente os arquivos na memória local, mas também no Dropbox, Google Drive, OneDrive. É um sisteminha bem completinho, bem prático. Não sei se os dispositivos de entrada têm, mas os intermediários têm, tá? O intermediário tipo o quê? Qual que seria? Linha A, tá. Família A da Samsung. Eu tô falando especificamente da Samsung porque é um aplicativo nativo da Samsung, tá? Então, que eu tenho experiência. E eu sei, eu já vi no aparelho do meu pai também, que é o alguma coisa, tá? Tem e-mail, funciona bem com o e-mail nativo da Samsung também. Então, você consegue abrir, compactar, descompactar, enviar de novo. Então, essa é a experiência que eu tenho, não sei com outras marcas, não sei se Xiaomi, por exemplo, tem isso, né? Motorola tem isso, mas o da Samsung são os aplicativos nativos, eles são muito bons. E eu faço isso há anos. Eu também recebo muita coisa zipada, viu? Que eu preciso abrir, descompactar, e às vezes eu preciso compactar e mandar de novo. Então, só com os apps nativos eu consigo fazer isso. E não precisa quebrar o porquinho comprando o Fold, não, tá? Isso é uma coisa que sempre foi um defeito do iOS, a Apple tentar abstrair tanto essa parte da gerência de documentos que fica impossível gerenciar documentos, né? Então, o sistema nativamente tem tudo isso o que o Lucas está querendo fazer, e o Lucas sabe disso, né? Tem, mas parece que está usando os dois pés esquerdos para fazer toda a parte de você baixar o arquivo, ele vai parar no file, você não sabe onde é que tá, e lá dentro é uma zona, porque tem o do iCloud e tem o local. Então, isso acaba sendo mais complicado mesmo. Bom saber que a estrutura do sistema, ela fomenta mais você fazer esse tipo de coisa móvel. E arquivos, documentos, a gente tá vendo já faz anos, né? Não é um grande insight falar que tá cada vez mais abstraído. Você abre o documento, o programa de escrever, tá lá só os seus textos. Não tem o lance disso estar no arquivo que eu vou chamar de físico sabendo que é errado, mas o arquivo físico, né? Guardando ali. Então, isso está abstraído, mas ainda não é assim, né? No mundo de trabalho colaborativo, você pega um documento, Next, né? O PDF, aí tem a assinatura do não sei o quê, aí tá no zip, tem o RAR, aí pronto, né? Danou-se. Então, bom saber que tem um pouco mais de suporte a isso. E, Bia, para encerrar o episódio, o Mac Franco fez o seguinte, mandou pra gente. Vocês são do time dock cheio de apps ou dock poucos apps? Né? A Bia tem um MacBook Air, né? Aí o Mac Franco eu sei que escuta faz tempo aqui o Área de Trabalho, eu vou falar assim do meu lado.
Adivinha? Se eu tenho muitos apps ou poucos apps no meu Tá dock, respondido. Né? Né? Mas tirando a brincadeira, o que eu faço? Eu tenho, claro, pouquíssimos apps no dock e eu só deixo ali no dock programas em que dá para eu arrastar um documento ali para ele e já abrir esse documento. Então, o Photoshop é um deles, o Forecast, que é um programa que o Marco Arment fez para capitulação de MP3. Eu tenho MP3 lá, eu arrasto para ele, ele já abre com o MP3 aberto e eu consigo colocar os capítulos, descrição, assim que eu faço com os podcasts aqui da Gigahertz. O VLC também, né? Então tem um documento de áudio que eu poderia abrir com o comando para baixo, que ele faz abrir, mas por pura força do hábito eu deixo ali, então o arquivo às vezes está numa pasta específica, eu só arrasto ele pro VLC, ele abre também. De resto, se eu não estou com o programa aberto, ele não existe. Minha dock é minúscula, porque, era aquele lance de carga cognitiva de ter 18, assim, até demora pra você achar, né? Você tem 25 aplicativos no dock ali, até você, né? Você sabe mais ou menos a região, então eu tirei esse meio segundo de ter que pensar nisso. Então, se eu arrasto, ele tá lá. Se não, ele some. Minha regra é recorrência. Se tem aplicativos que eu preciso abrir com uma determinada recorrência, ou todo dia, ou uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês, tem recorrência, fica no dock. Caso contrário, não tem necessidade. Coisas que eu vou abrir de vez em quando precisar. Eu sou adepta do dock minimalista, tá? Uhum. E você usa o dock embaixo, na esquerda, na direita, que eu sei que o pessoal tem esse... Embaixo mesmo. Pra mim também. Sei lá, sempre foi assim, né? Eu já tentei mudar e não me adaptei. Não, eu vejo o pessoal, o dock na esquerda permanente, ele fica lá 100% do tempo. Pra mim isso é traço de psicopatia, não faz o menor sentido você ter um negócio desse te distraindo ali. Tem a galera que fica assim, que acha que usar o dock embaixo, e pra mim ele fica bem naniquinho, né, aquele zoom que ele deixa você dar, e ele, se eu não tô com ele só tá lá, ele esconde, né, se eu desço o mouse ali, aí ele aparece, mas é embaixo. Eu tentei usar na esquerda um tempo pra ver qual que era a festa toda que o pessoal fazia, não fez o menor sentido pra mim, eu tirei. Mas recentemente eu comprei o Steam Deck, não é Steam Deck, eu sempre esqueço o nome desse produto aqui, mas que tem os botões, parte do que seria um dock foi pra lá, né? Então eu deixo o minimalista do dock mesmo, mas eu deixei lá um botãozinho do Audition, de pausar meu timer, do Ulysses, tem o do QuickTime pra Visual QuickTime e o assistente de gravação aqui, tem o do Telegram Web, o WhatsApp Web. Mas não conta, tá do lado, né? Então não é o dock mesmo, mas é um pouco de contradição aqui sobre essa redução da carga, mas ainda assim, tô me acertando com ele, mas tô gostando de deixar desse jeito. Eu não deixaria esse monte de coisa no dock nunca, mas estando fora do computador do lado, já parece menos grave pra mim, cognitivamente. Qualquer coisa de interface pra mim é que nem chinelo velho e sapato de couro novo, sabe? Tem que ser chinelo velho. Eu não quero ficar pensando onde as coisas estão, eu quero ir automático ali. E se eu uso há 20, 30 anos desse jeito, não vou mudar agora. Pra quê? Ah, sim. Né? Total. Não quero ficar pensando, onde está o ícone? Não quero. Tanto que quando mudam de lugar, algum app muda, então, nossa, eu fico muito brava. O tempo que eu perco, agora esse menu mudaram pra cá. Ai, que saco. Isso me irrita pra caramba. Tem que ter um bom motivo pra fazer isso, viu, pessoal que desenvolve. Vocês bagunçam toda a cabeça aqui de quando sai do lugar. Que nem quando a Microsoft mudou, né? Se você queria... Você estava com o documento do Word aberto, do Office, enfim, né? E você mexeu nele e você não salvou. Ele perguntava, você gostaria de salvar antes de fechar? Você punha, sim. Aí teve algum update que a pergunta virou, você deseja sair sem salvar? Você punha sim, pronto, perdeu o documento, porque eles trocaram... A gramática e a lógica de salvamento do arquivo, né? Que é um absurdo. Você não faz um negócio desse, Deus do céu. Né? Então vale atenção nisso. E pense nos tiozões. Tem que pensar nos tiozões também. Tem que ser a prova de tiozão. Você muda a interface. Exato. Quando o Evernote mudou tudo, assim, a primeira coisa que eu lembro, minha mãe me ligando. Por onde eu começo? Onde é que eu clico? Cadê? Não tô achando nada. E quando a pergunta vem do tipo, o elefantinho parou de funcionar, você tem que decodificar o que você está querendo comunicar para entender o problema. Né? Inclusive, a ideia que o Lucas perguntou ali sobre os arquivos zipados e tal, do iPad, do iPhone, na verdade, essa filosofia o Steve Jobs implementou para criar uma coisa à prova de tiozões. Porque, vamos combinar, né, gente? Abria e-mail, arquivo, zipar, não interessa se era Mac ou Windows, sempre foi um negócio difícil para tiozão, certo? Sim. Então, ele quis eliminar essa etapa para tornar o iOS intuitivo, né? Só que
tem o pessoal que é mais exigente, que faz tarefas mais avançadas. Esse pessoal aí, no começo, eu não adotei o primeiro iPhone justamente porque perto do Windows Mobile, era completamente capado, completamente manco, não dava pra fazer nada. Eu lembro que na época eu adotei o iPod Touch para conhecer o iOS, primeira, segunda versão, né? Então, porque, não, o smartphone não ia ter condições, ia matar o meu trabalho, né? Eu ia ficar inutilizada. Então, essa ideia aí, mas hoje tá todo mundo já mais expert nessas coisas, né? Pelo menos nossa geração tá mais familiarizada com isso. Acho que tem que pensar mais nas gerações mais jovens lá, que não gosta nem de usar e-mail. Aí é outro problema. E o próprio perfil de uso desses aparelhos foi mudando, né? Foi. O primeiro iPhone era assim porque não dava pra fazer nada mesmo. Não tinha sistema pra fazer nada, não tinha hardware pra fazer nada. Então, aquela premissa de que não importa o que você faça com o telefone, você não vai conseguir estragar o sistema. Já era um benefício gigantesco em comparação com o Windows, que você roda um programa que deleta um DLL e pronto. Não reinicia mais o computador, né? Você não consegue mais usar. Então, o pessoal foi perdendo o medo por causa disso, foi simplificando aquilo. Você tá em qualquer lugar, você aperta o botão Home, bum, você tá na Home, né? Era o que ele falou lá na apresentação do primeiro iPhone. Era muito mais simples, mas porque não dava pra fazer nada de verdade nele, né? Conforme foi avançando, o hardware foi dando suporte a você ter mais funções nele, foi complicando de novo, né? E chegou nesse ponto de que ele virou o instrumento de trabalho, substituindo o computador das pessoas. Você tem que dar suporte a isso, e é o problema que você falou que o Lucas está passando. É claro que sobre tudo isso que vocês tenham mais dicas, mais feedbacks, mais follow-up, sugestão de pautas, vocês podem em gigahertz.fm/feedback. Para achar os links de tudo que a gente comentou aqui, você vai em gigahertz.fm/adtrabalho/127 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações e que recomendam o Área de Trabalho, e a você, Bia, por semana após semana, ajudar a gente a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto, nossos patrocinadores, um abraço ExpressVPN que viabilizam ele, e claro, nossos ouvintes, mandando sempre dicas, sugestões, comentários, e eu quero que vocês participem. Como é que vocês usam sistemas em nuvem? Qual que é a relação com vocês, com livros físicos, livros digitais, audiolivros? A gente quer saber. Colabore, manda a sua mensagem para mim no Telegram, @BiaCunze, ou no meu Twitter, @GarotaSemFio. Boa, pra falar comigo, MVC Mendes. Você não tá no Blue Sky ainda, né, Bia? Não se rendeu? Não, nenhuma outra, nem Instagram. O Instagram não cheguei a deletar, não. Tá lá ainda, mas não uso. Tá no limbo. É. Então tá. Me lembrou que teve esse crescimento recente aí dele. Bom, pra falar comigo, MVC Mendes lá no Threads e no Instagram também. Eu apresento por aqui o Área de Transferência e o A Fonte. Pra Alura é o IA sob controle. E todo sábado sai no Mac Magazine minha coluna opinativa. No último fim de semana sobre como mais 4 anos de Donald Trump são mais 4 anos de Tim Cook, que eles acertaram bem aí durante o primeiro mandato. Link na descrição. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.